Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. As igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias, porém, as suas portas dos fundos estão mais largas, cada vez mais largas. Eu tenho falado aqui porque o ateísmo cresce. É esse ateísmo aí, esses militantes do YouTube, né? Que antigamente você identificava um ateu, às vezes um amigo seu, e eles tentavam provar a inexistência de Deus através da ciência. Está cada vez mais difícil provar a inexistência de Deus com a ciência. Quer dizer, os cientistas, tem muitos deles que são cristãos, que acreditam em Deus, e eles não são inimigos não, eles são aliados. Só que cada vez mais a ciência está provando a existência de Deus, a existência de Jesus, personagens bíblicos que estão sendo descobertos. Recentemente descobriram a pedra. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a quem dedica. É a prova da existência de que Pôncio Pilatos existiu. Então os ateus hoje, esses militantes do YouTube, você vê que eles pregam a palavra e cada vez menos eles buscam a ciência. E como é que eles tentam provar a inexistência de Deus? Com os escândalos no meio evangélico. Ora, se eu fosse evangélico, eu diria para um ateu militante aí, o que é que Deus tem a ver com esses escândalos? Se eu fosse evangélico, porque quem me conhece sabe a minha opinião com relação ao mundo espiritual, todos estão fazendo a vontade de Deus. Mas você vê que esses ateus militantes, eles são caçadores de desgraças. Eles não veem, por exemplo, alguém que sobreviveu a uma tragédia. Ele foca naqueles que morreram em consequência de uma tragédia para justificar a inexistência de Deus. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Esses ateus são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito também volta para Deus. Mas por que o ateísmo cresce? Por que esses canais ateus aí, esses militantes crescem? Porque a religião evangélica é um fracasso. Eu estou aqui montando aqui em breve uma série de mensagens com o título Por que a religião evangélica é uma fraude? Nossa, vai ser algumas mensagens impactantes com esse tema. Por que a religião evangélica é uma fraude? Eu tenho falado aqui, se os evangélicos compreenderem a graça, mas nunca eles colocam seus pés nesse lugar chamado de igreja. Se o pastor pregar a graça num domingo, no outro domingo a igreja vai estar vazia. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Claro que existem homens sérios, éticos, idôneos, que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam, mas a maioria está enganando. A maioria sabe que inferno significa sepultura, que o ser diabo nunca existiu, nunca foi um nome próprio, e sim um adjetivo e uma figura de linguagem. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Pecado era transgressão de leis. O Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e o juízo dele foi representado pela volta dele, que foi o juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7. Salvação nunca foi do Espírito, o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 2,14. E ele volta com um novo corpo glorioso igual ao dele, Eclesiastes 12,7, Filipenses 3,21. Então o sistema religioso evangélico é uma fraude. Eu estou preparando uma série de mensagens com esse tema, tá certo? E hoje eu vou abordar esse tema aqui. As igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias, porém as suas portas dos fundos estão cada vez mais largas. Gente, são 60 milhões de evangélicos no Brasil. Você vê aí a briga acirrada desses pastores
para cada um querer morder a fatia. São lobos, são cães gulosos, muitos deles são ateus. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema. As igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias, as pessoas estão desesperadas, então muitas delas são influenciadas por amigos. Meu irmão, vamos para o culto, vamos ouvir a palavra de Deus. E muitos acreditam que estão indo ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e são verdadeiros escândalos. Eu vou passar aqui nessa mensagem alguns vídeos só para ilustrar, não é? Porque a gente sabe que a Bíblia, esse livro aqui, os evangélicos não sabem disso. Esse livro aqui, ele não é mais profético. Ele é um livro histórico. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Mundo na Bíblia é mundo de Israel. Terra na Bíblia é terra de Israel. Claro que o salmista lá fala terra se referindo ao planeta, as maravilhas do planeta Terra, tudo, beleza. Mas com relação aos acontecimentos, às profecias, tudo o que aconteceu foi para Israel. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi um juízo também sobre Israel, Apocalipse 14, 7. Eu tenho feito um desafio aqui já há alguns meses. Se a Trindade é uma heresia, não existe três deuses, existe um Deus que se manifestou em três. O Deus que falava com os profetas, o Deus que se fez carne e habitou no meio deles, não de nós, e o Deus hoje que habita em mim e em você. Ora, se o Espírito Santo habita em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Você vê como os evangélicos estão sendo enganados. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema. Essa frase, Jesus está voltando, bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica e duas grandes fontes de renda também. Estamos nos últimos dias, foram os últimos dias de Israel. Meu irmão, Jesus está voltando. Como os evangélicos estão sendo enganados. Então eu vou passar aqui alguns vídeos só para ilustrar essa mensagem de como essas chamadas igrejas, essas igrejas evangélicas estão lotadas. De repente a pessoa vai, mesmo sem saber que isso aqui é um livro histórico, ela vai querendo ouvir uma palavra, mesmo não tendo o entendimento que tudo isso aqui já aconteceu, e de repente se depara com certas coisas que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Olha só essa aberração aqui. Aí o cara vai numa chamada igreja evangélica porque ele tem medo do diabo, ele tem medo do inferno, ele é incentivado por um vizinho, aí chega numa igreja evangélica e se depara com isso aqui. Por isso que as igrejas estão cada vez mais cheias, só que as portas dos fundos estão cada vez mais largas. Olha que aberração, gente. Qual é a base bíblica para isso? Agenor truque. Que aberração, onde é que tem isso na Bíblia? Você imaginou Paulo chamando Pedro para fazer isso? Senta aqui, Tiago, Mateus, senta aqui, a unção do jumentinho. Qual é a base bíblica? Por isso que as pessoas vão nesse antro aí, entram pela porta da frente e saem pelas portas dos fundos. Qual é a base bíblica que tem isso aí, gente? Olha só, cara com quase 200 quilos, sendo levantado por essa mulher aí. Olha aqui, a esposa do Agenor truque. Que aberração, que vergonha. Como eu fico feliz que um pastor diz que eu estou afastado disso, desviado dessa praga aí. Isso é uma praga, é de Deus, mas é uma praga. As pragas são de Deus. Ah, pastora. Então você vê que é uma verdadeira aberração. Repito, qual é a base bíblica para isso, gente? Você imagine Paulo chamando Pedro. Eu fico imaginando Paulo se estivesse no céu, vendo o que está acontecendo hoje. Paulo não existe mais, gente. Paulo é o nome da carne. Paulo, Saulo, Pedro, João, Tiago, Júlio, Marlene, Salete, Mauro, Sérgio. Tudo isso é o nome da nossa carne. Nós temos um espírito.
Um espírito que participou de carne e sangue. O meu espírito, o espírito que está em mim, ele tem milhões de anos. Ele veio, participou de carne e sangue no ventre da minha mãe. A carne e o sangue do sexo masculino, um gene masculino, recebeu o nome de Júlio. Júlio vai para o inferno, para a sepultura. Todos nós vamos para o inferno. Se nenhum de nós vai para o inferno, todos nós vamos para o inferno, quem é que vai para o céu? Só o espírito. Ninguém vai para o céu. Porque todos vamos para o inferno, para a sepultura. É o espírito intacto, perfeito, sem gênero e eterno, que ele volta, retorna, já esteve lá, com um novo corpo, tudo novo. Corpo, tudo novo. Só o espírito, que tem milhões de anos, que vai ser revestido com um novo corpo glorioso. Não é esse corpo glorioso, não é essa alma, massa encefálica, neurônios, que vai ser glorificado, que vai ficar glorioso, não. É tudo novo. Só mantém o espírito, somente. Por isso que não faz sentido que iremos ter lembrança daquilo que passamos aqui na Terra e muito menos reconhecer ninguém. Eu fico imaginando Paulo olhando lá do céu. Se ele existisse, Paulo não existe mais, meio porque Paulo não foi para o céu. Paulo foi para a sepultura, para o inferno. O espírito que estava em Paulo é que voltou para Deus. Lá não tem esse negócio, nossa, tá vendo aquele espírito ali? Qual? Aquele terceiro lá é o espírito do apóstolo Paulo. Não existe isso, gente. Paulo não está vendo nada. Paulo já morreu, foi para o inferno. O espírito que estava nele, que tem um nome único, está na glória. Mas eu fico imaginando se Paulo estivesse vendo isso que está acontecendo aqui na Terra. Nossa, transformaram o Satanás, o diabo, no nome próprio, num ser espiritual. Não, Satanás foi sempre uma figura de linguagem, sempre foi um adjetivo. Que aberração! Então eu fico imaginando a indignação de Paulo vendo uma cena dessa. Qual é a base bíblica para isso aqui? Isso que nós vimos? Nenhuma. Você vê aí mais um vídeo, mais uma aberração, para você ver o quanto essas chamadas igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias. Porque pensa num povo que tem zelo por Deus, são os evangélicos. Paulo disse isso para os judeus, estavam depois da cruz buscando Deus no templo e Deus não estava mais no templo. Na verdade, Deus nunca esteve em templo construído por mãos de homens. Quando os judeus iam buscar Deus no templo, não é que Deus estava lá, é que Deus ia se manifestar dentro de cada um. Porque até então o Espírito Santo ainda não tinha feito morada dentro deles, só fez em Atos 2 Pentecostes. Então Paulo e os judeus estavam depois da cruz, ouviam a palavra de Paulo e iam para o templo adorar a Deus. Por isso que Paulo diz, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense no povo que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. Então o evangélico, ele deseja Deus, ele busca Deus. Por isso que eles enchem essa chamada igreja, essas chamadas igrejas. Mas quando se depara com isso aí, as portas dos fundos estão cada vez mais largas. Olha que aberração. A diferença do dinheiro de quem é dizimista e do dinheiro de quem não é fiel no dízimo. Me arruma 10 reais aí. Vou te devolver. Eu quero 10 reais de uma pessoa que entrega o dízimo. Hein? Fala. Vou te devolver. O nome disso é liberdade religiosa. Agora eu quero Picaretagem mudou de nome. 10 reais na mão de uma pessoa que nunca entregou o dízimo. Para vocês verem. Porque o Exu Tranca-Rua é o mesmo devorador de que nos fala a Bíblia, que o devorador devora tudo que a pessoa tem. Mentira, devorador era um gafanhoto que consumia a lavoura. Porque se você conhecer a realidade espiritual, você vai ser fiel a Deus. Vai entregar seu dízimo. Você vai ver. Fica de joelho, Tranca-Rua. A autoridade vem em cima. Você vai ver que o Tranca-Rua não põe a mão no dinheiro. Isso era para estar preso. Quer ver? Abre o olho, Tranca-Rua. Esse dinheiro aqui é de uma pessoa dizimista fiel. Fiel. Ela é fiel. Olha como ele foge. Ela é fiel. Ela é fiel. Ele foge. O diabo não põe a mão no dinheiro de quem é dizimista. Agora presta atenção. Pode pra cá, Tranca-Rua. Esse dinheiro aqui
joelhos. A ordem vem de cima. De cima do púlpito. Abre o olho. Que olho ruim. Esse dinheiro aqui é de uma pessoa que não é dizimista. Ah, mano. Tô. Tô querendo mostrar pra vocês. Não brinca com Deus, não. Gente, eu vou falar algo aqui que eu estou preparando uma mensagem justamente nessa série de mensagens dizendo por que a igreja evangélica é uma fraude. Eu vou dizer algo aqui que de repente vai ser um escândalo para alguns evangélicos que estão me assistindo. Nunca existiu batalha espiritual. Não há nenhuma batalha espiritual e jamais haverá batalha espiritual. Paulo, quando fala em Efésios 6, do 10 ao 16, ele está se referindo a 100% físico, principados e potestades. Não tem nada a ver com demônios. Era as autoridades da época. Era o Império Romano, eram os judaizantes, que eram os principados e as potestades. Pessoas influentes, sistema religioso poderoso. Hoje uma potestade é o quê? É o Papa, é o STF, é o presidente, é o governador. Isaías diz que sobre o ombro de Jesus nasceria um principado. Ou um demônio no ombro de Jesus? Não, um reinado. Ele foi rei dos reis e senhor dos senhores. Então, essa frase é um escândalo. Nunca houve batalha nenhuma espiritual. Não existe batalha espiritual. O problema é que nós ouvimos tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. O sistema religioso que é corrupto, um deles você viu aí, esses mercenários, esses picaretas espirituais, esses homens eles fazem os nossos amados irmãos evangélicos compreenderem e entenderem que existe um Deus com os seus anjos e Satanás e os seus demônios. E existe uma briga acirrada entre o bem e o mal. Deus e os anjos querendo levar os evangélicos para o céu e Satanás e seus demônios querendo levá-los para o inferno. Então isso é introduzido na nossa mente, no nosso cérebro, desde o dia em que nascemos. Por isso que é fácil acreditar que realmente existe uma batalha espiritual, mas nunca houve, mesmo porque quando a pessoa acredita que existe uma batalha espiritual, ela associa todos os seus fracassos nessa batalha espiritual. Então é fácil acreditar, eu não consigo um casamento por causa do Satanás, eu não consigo constituir uma família por causa do Satanás, eu não consigo passar no concurso público, prosperar, empreender por causa do Satanás. Então é fácil acreditar que de fato existe uma batalha espiritual. Mas eu digo a você, nunca existiu nenhuma batalha espiritual. Por isso que quando eu digo que se os evangélicos compreenderem que inferno significa sepultura, para que essa batalha espiritual? O que é que o Satanás está fazendo aqui na Terra? O que é que esses demônios aí, demônios estão se manifestando? Qual o propósito deles? Porque se você for perguntar a um pastor, a ação de Satanás e os demônios é para fazer com que você perca a salvação, não vá para o céu e vá para o inferno. Que salvação? Salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. O juízo de Deus foi sobre Israel no ano 70. A gente vai ver aqui. Não existe mais ira de Deus, juízo de Deus. Tudo isso é mentira de uma religião que é uma fraude. Então você vê que ele fala sobre o dizimista. Eu tenho uma mensagem aqui que eu falo uma pregação sobre Malaquias na tradução NVI, que é mais próximo ao original, que os pastores não têm interesse em pregar, porque ele não bota depósito, ele não bota casa do tesouro, porque quando bota aquela tradução normal, né, de revista autorizada, aqui a mais usada, aí usa a versão depósito do templo, ele não usa casa do tesouro. Então quando fala casa do tesouro, a revista Almeida e atualizada, dá a entender que é o quê? Casa do tesouro, casa da moeda, banco central, dinheiro. Mas a original é isso aqui. Você vê,
Malaquias 3:8 da nova tradução da linguagem de hoje, que eles também não pregam. Você vê Malaquias 3:8, 10. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês... O que é que nós temos a ver com isso? Deus está usando o profeta Malaquias para falar contra Israel. Vocês, israelitas, têm roubado e ainda me pergunta como é que estamos te roubando? Vocês quem? Eu, você? Ô meu querido, minha querida, você que é evangélico, preste atenção nessa mensagem. De repente você está ouvindo uma mensagem da graça pela primeira vez. Eu passei 14 anos nesse sistema religioso. Eu sabia que tinha algo de errado, eu não concordava, mas até então, porque eu nunca tinha ouvido uma mensagem da graça, quando eu ouvi, glória a Deus, eu sabia que tinha algo de errado, as coisas não se encaixavam, e na graça tudo se encaixa, tudo é perfeito. Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando. Vocês, israelitas, estão me roubando. E por isso eu amaldiçoo a nação. No singular, que nação? De Israel. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos, a colheita, 10% da colheita, uma vez por ano, e leve para o depósito do templo. Ordeno que tragam todos os seus dízimos, 10% da sua colheita para a tribo de Levi, que não recebeu terra, que não recebeu herança, ao depósito, ao galpão, ao armazém do templo, para que haja o quê? Bastante o quê? Comida. Veja essa tradução, comida. O que é que nós temos a ver com isso? Dízimo é uma aberração. Foi nos momentos que eu fui dizimista que foram os momentos mais difíceis da minha vida aqui em João Pessoa. Tenho falado isso em várias mensagens. Dízimo é uma aberração. Quando eu era dizimista fiel, eu andava de ônibus. Eu sentava no degrau de uma área de serviço de um kitnet, porque eu não tinha sequer uma cadeira para sentar. Eu dividi várias vezes uma única quentinha com minha esposa, porque eu não tinha dinheiro para comprar 2 quentinhas, tive energia cortada. Situação difícil que eu passei e num período que eu era dizimista fiel. Gente, dízimo é uma aberração. Depósito do templo para que haja bastante comida, alimento na minha casa. Que casa? Depósito do templo lá em Jerusalém. Isso aqui foi antes do ano 70. Ponham-me à prova e verão, verão vocês, israelitas, que eu abrirei as janelas do céu, é chuva na lavoura, e farei cair sobre vocês, israelitas, as mais ricas bênçãos. Ia colocar semente e ia gerar frutos. Malaquias 1:1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar a quem? Aos países futuros? Não, ao povo de Israel. O que é que nós temos a ver com Malaquias? Me recuperando de uma gripe aí. Vamos lá. Essa mensagem que eu estou botando aqui, vai ser mais ou menos um tema que eu vou focar nessa mensagem. Por que a igreja evangélica, a religião evangélica, a igreja evangélica é uma fraude? Olha só, eu vou botar aqui Marcos 16, 15 a 18. Tem muita gente que diz que Marcos a partir do 9 foi acrescentado. Isso não faz diferença e eu não acredito nisso. Porque a Bíblia não houve acréscimo nenhum para Deus. A Bíblia nunca foi adulterada. Já pensou Deus dizendo, nossa, adulteraram a minha palavra? Claro que não, gente. Adulteraram, assim como Adão, desobedeceu a Deus. Lógico que a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. E disse, ide por todo mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Enquanto os evangélicos continuarem acreditando que mundo e terra é planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel, ide por todo mundo. Vamos fazer o ide de Jesus, meu irmão. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho fraco precisa de vocês para ganhar almas para ele. Ide por todo mundo de Israel. Está lá em Atos 2, 9, 10 e 11. Um mundo ali, um mundo habitável da época, o mundo de Israel. Tudo foi para Israel. Pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho?
Responda aí, evangélico. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado nessa época. O evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro. Está lá em Gálatas 2,7. Para dizer aos judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Então tudo isso aqui foi uma ordem de Jesus para os discípulos. Jesus de Nazaré não existe mais. Nós não somos discípulos de Jesus. Esses milagres que Jesus deu poder, era para que os discípulos fizessem em nome de Jesus, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Afinal de contas, ele veio apenas para Israel. Foi ele mesmo que disse, Mateus 15, 24. Quem crer, com R no final, quem entender, quem compreender, entendimento, quem crer e for batizado pelo lavar da água mediante a palavra, o entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. O que é que nós temos a ver com isso? Mas quem não crer, quem não entender, será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Gente, o Velho Testamento leva para o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento leva para o final de tudo, que foi o juízo de Deus no ano 70. Tudo acabou no ano 70. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em nome de quem? Expulsarão os demônios. Jesus falou isso para os 11 discípulos. Judas já tinha sido morto, né? Diz lá que Judas foi enforcado. Judas não morreu enforcado, né? Mateus 27,5 diz que ele foi se enforcar. A intenção dele foi se enforcar. Mas Atos 1,18 diz que na tentativa de se enforcar, ele caiu. E a palavra diz lá em Atos 1,18 que as entranhas dele, as vísceras dele ficaram expostas. Então, na verdade, Judas, ele não morreu consequência do suicídio. Ele tentou suicidar. Então, não é uma contradição. Um narrou que ele foi se enforcar, Mateus. E Lucas, em Atos 1,18, diz que ele caiu. Ou seja, ele botou a corda, o peso dele não aguentou e ele se espatifou lá embaixo. É só ler Mateus 27,5 e Atos 1,18. Então, em meu nome, e estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais, Senhor Jesus de Nazaré, para os discípulos? Em meu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Vocês, meus discípulos, vão expulsar demônios. Gente, não existe mais isso. Eu tenho uma mensagem aqui, quem eram os demônios e quem são. Naquela época já existiam os demônios, homens mentirosos de mente cauterizada. 1 Timóteo 4, 1, 2. Imagine nos dias de hoje. Os demônios ali, está lá em 1 Samuel, que diz que os demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Tem pessoas aí ricas, abraçando o ministério de demônios. Esses demônios só se manifestam nesses antros, nesses alçapões. Assim como tem pastores aí focando em libertação. Libertação de quê? Da família, ministério de família. O cara ganhando dinheiro, Josué aí Gonçalves ganhando dinheiro, pregando heresias e mentiras. Investiu ali, nossa, estou vendo aqui uma lacuna, vou investir na família. Tudo para ganhar dinheiro, gente. É um sistema religioso corrupto. Em meu nome expulsarão demônios. Não existe mais ação de demônios. Tudo tinha um propósito de expulsar demônios para que eles crescem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Você vê ali ações de demônios ainda na primeira igreja primitiva, ali em Atos, você vê. Eu sei que é difícil acreditar nisso, gente. Eu sei que não é fácil, porque foram muitas mentiras durante décadas. Mas não existe mais. Pode ser tudo. Tudo. Menos demônios. Pode ser tudo. Pode ser carne, pode ser um ator, uma atriz que vai receber um cachezinho. Pode ser um ataque de epilepsia, convulsão. Pode ser tudo. Menos demônio. Em meu nome expulsarão demônios. Em nome de quem? De Jesus de Nazaré. Não existe mais Jesus de Nazaré. Nós não somos discípulos de Jesus. Esses milagres, repito, era para provar que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Falarão novas línguas. Isso é uma das maiores aberrações do sistema religioso.
Línguas estranhas são idiomas, não tem nada de terra decanta ali para na chulipa, porque está lá os países circunvizinhos, onde pessoas falavam novas línguas, em Atos 2, Pentecostes, e era importante que eles falassem, os discípulos, novos idiomas, para que o evangelho da circuncisão fosse pregado por todo o mundo de Israel. Hoje não existe mais isso. Não tem mais propósito, finalidade nenhuma. E outra coisa, se o pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, cai fora, que ele sabe que está te enganando. Muitos acreditam em diabo, inferno, que estão ganhando almas para Jesus. Eles são vítimas do sistema. Agora, se eles falam terra decanta, lipa na chulipa, cai fora, ele tem consciência que está te enganando. Não tem nada a ver com a língua dos anjos. Os anjos, quando falavam na Bíblia, ele falava os idiomas de cada pessoa que ele falava. E nós não estamos mais no ministério de anjos, estamos no ministério do Espírito. Não existe mais ação de anjos. Os anjos estão te protegendo. De quê? Deus te proteja. De quê? De quem? Se tudo é dele. Falarão novas línguas. Isso é uma aberração. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não existe mais isso. Eu tenho falado, se isso aqui é verdade, em cada ambulância do SAMU tinha que ter um pastor para repreender curar os enfermos. E todo velório tinha que ter um pastor para ressuscitar os mortos. Onde é que você vê isso? Fala sério, meu irmão evangélico, evangélica. Onde é que você vê isso? Porque o sistema religioso usa. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É, com certeza é. Mas os milagres da Bíblia, ele não faz mais. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas esses milagres aqui era para provar que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Provar para quem? Para os judeus, para os israelitas. Não existe mais. A gente vê muita farsa aí, pessoa ganhando cachezinho para se levantar do caixão, para se levantar da cadeira de roda. Tudo isso é uma farsa. Está aí na internet, aí pessoas que receberam cachê para fazer isso. Não faz mais sentido nenhum isso hoje, gente. Ele não cura mais como ele curava. Claro que se ele quiser usar um médico, uma cirurgia, um comprimido, um tratamento, ele cura. Pessoas foram mortas com essa Covid, pessoas morreram. Enfim, naturalmente. Agora, esse milagre aqui, claro que não existe mais, porque tudo foi em nome de Jesus. Jesus não existe mais. Esses poderes foram para os discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus. E tudo tinha um propósito para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Mateus 10:8 falou para os 12, né? Marcos 16:15-18 falou para os 11. Mateus 10:8 ele chamou os 12. Curar enfermo, limpar lepró, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não existe mais. Vou botar mais um vídeo aqui desse picareta espiritual. Isso era para estar preso. Quando eu estava orando, amado, vou orar, vou trabalhar no culto, vou orar para todos. Quem sabe ser o menor, o maior, tá vendo? Deus faz o menor. O anãozinho, o Marquinho da Record e Juliana, que estava com o filho na UTI no hospital. Vamos falar do Liá, aí eu dou do Mas eu não chamei ele aqui para me tirar. Eu chamei porque o Senhor disse assim, olha, não passa. A promessa que eu te dei não vai morrer, minha senhora. A Juliana, a mãezinha, a esposa de Marquinho, o anão. O senhor está entrando naquele hospital agora. Olha, veio do hospital, desesperada. Olha, mentiroso. Ó, Juliana. Assim diz o Senhor. Olha só. Que absurdo, gente. Fico indignado com isso. Ó, a criança foi uma promessa. Morreu 2 meses depois. Assim diz o Senhor. Olha o desespero da mãe. Gente, esse cara para mim é um dos maiores propagadores de profetados. Ele e o Marco Feliciano. Esses homens para mim são ateus. Você vê que
Eles são capazes de tudo. Você vê o desespero de Juliana e Marquinhos. Marquinhos, aquele anãozinho da Rede Record, ajudante de Geraldo Luiz. Cara simpático, talentoso, gente da melhor qualidade. Que eles já tinham perdido um filho. E o segundo filhinho deles estava na UTI. E numa ação de desespero, gente, eles procuram essas pessoas aí acreditando nas mentiras que são divulgadas através desse picareta espiritual, o Agenor Truque. Então, no desespero, você imagina uma mãe, né? O pai também, mas principalmente uma mãezinha ali que gerou um filho. Tá lá na UTI, meu filho, a gente vai perder o segundo filho. Vamos lá, a gente não tem nada a perder, vamos lá nessa igreja desse homem. Você vê que tem 1 milhão de pessoas assistindo. E ele diz, assim diz o Senhor, Deus está me visitando no hospital. Essa criança é uma promessa e meu Deus está visitando agora o hospital e ele vai ser curado. Você vê a repercussão positiva que dá para esse picareta espiritual. Só que depois, 2 meses depois, a criança morreu. Cadê o profeta? É profeta? Não, gente. Se ele falar 10 profecias e 9 se cumprirem e uma não se cumprir, anula todas elas. Ele não é profeta, ele nunca foi, ele chutou. É o se colar, colou. Agora você vê que esses caras, eles não querem saber. Então, quando eles falam uma mentira dessa, 1 milhão de pessoas estão assistindo no local e nas redes sociais. Então, é uma repercussão muito positiva para ele. Nosso Deus de Agenor Duque curou o filhinho de Juliana e de Marquinhos. 2 meses depois, o filho morreu, ou seja, uma notícia pequena. Então, para ele, valeu a pena mentir. A repercussão para ele gerou muita receita para ele. Gente, sinceramente, imaginar aí um cara pastor, evangélico, poxa, por que não faz uma oração para que não comprometa a imagem desse camarada? Mas você vê que eles vão muito além, eles não querem saber com sentimento de mãezinha, de paizinho, de absolutamente ninguém. Então ele podia fazer uma oração, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, tu és um Deus de milagre. Senhor, eu te peço, olha, uma oração religiosa, Senhor, eu te peço, visita agora aquele hospital, cura o filho de Juliano, cura o filho de Marquinhos, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu acredito em um milagre e eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer esse milagre e eles vão aqui testemunhar e o teu nome vai ser glorificado. É assim que eu peço, oro e te agradeço, em nome de Jesus. Pronto, fazia essa oração, que é uma oração extremamente inútil, mas é uma oração religiosa. Né? Eles iam estar ali, beleza, minha filha, o que o homem pôde fazer já fez, já pediu que Jesus visitasse o nosso filho, vamos aguardar. Mas dizer, assim diz o Senhor, que ele está sendo curado, que ele é uma promessa, que ele vai viver, mentindo, enganando. Gente, isso é um crime, e é um dos crimes absurdos, porque ele ataca o sentimento de uma mãezinha. Você imagina Juliana ali no final dessa mensagem aí, ela chora, ela deita no chão de alegria, acreditando que realmente Deus usou a Agenor Duque para curar o filho dela, e tudo uma farsa, gente, uma fraude. Por isso que essas chamadas igrejas estão cada vez mais cheias, mas as portas do fundo estão cada vez mais largas. As pessoas não aguentam mais isso. É muita fraude, é muita decepção. Por isso que os canais ateus, esses ateus militantes, crescem, que eles buscam em cima disso, querendo fazer as pessoas se convencerem que Deus não existe por causa desses picaretas. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, humanamente falando? Quer dizer, ele chega e diz, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, os ateus militantes, só aqui na Bíblia. Somente aqui na Bíblia, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas o Lázaro, irmão Lázaro, que eu admirava demais, Jesus não ressuscitou. Eles focam nas desgraças. Oi, João Ribe Palharim foi curado da Covid. R.R. Soares foi curado da Covid. O meu cunhado passou 15 dias entubado e coma, foi curado da Covid. Isso aí não interessa para os ateus, não. Pessoas do avião da Chapecoense morreram e alguns sobreviveram. A barragem de Murumadinho, muitas morreram e muitas sobreviveram. Eles focam na desgraça.
Eles não compreendem que o bem e o mal pertencem a Deus. E o mal, por mais trágico e estarrecedor que seja, o final sempre é glorioso. Porque depois que a carne tomba, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. É aí que Deus se manifesta, que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito. Porque quem fica sofre. Você imagina uma mãezinha, eu tenho um testemunho de mães aqui, Júlia, eu enterrei minha única filha. Olha que dor para o resto da vida. Mas a filha, o espírito dela, que estava nela, está com um novo corpo. A mãezinha, a carne vai tombar. O espírito volta com um novo corpo. Viu aí que Deus é bom? Lucas 21, 20 e 22. OL é uma tradução online que eu encontrei aqui. Mas quando virem Jerusalém cercada... Está falando sobre as grandes tribulações. Você vê que Jesus não passará esta geração. Quando ele disse isso, ele estava com 32, 33 anos. Geração 40, 32 com 40. Faltava para o ano 70. Faltava menos de 40 anos. Então, esta geração, para você ver que foi tudo para aquela geração. Tudo foi para Israel. O Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. E o Velho e o Novo Testamento apontam para o ano 70, quando tudo aconteceu. Foi concluído. Mas quando virem Jerusalém cercada por exércitos. João não escreveu isso em Apocalipse. Por quê? Porque ele concluiu o Apocalipse antes do ano 70. Quem é que confirma isso? O Google. A gente vai ver aqui. Meus discípulos, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, por exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição, a grande tribulação. Então, aqueles que estiverem na Judéia, a Judéia era o centro de Jerusalém, onde houve a grande tribulação, um grande conflito, um derramamento de sangue, que João diz, lago de fogo. Saberão que chegou a hora da sua destruição. Então, aqueles que estiverem na Judéia, no centro de Jerusalém, fujam para os montes, fujam para as montanhas, nessa tradução. Quem estiver em Jerusalém, quem estiver em Jerusalém, trate de fugir. E quem estiver fora de Jerusalém, fora da cidade, não volte, não tente voltar. Olha só. Porque aqueles serão os dias do juízo de Deus. Olha só, o 22. Porque aqueles dias da grande tribulação serão os dias do juízo de Deus. Houve o juízo de Deus contra o Egito, contra a Babilônia, e o último juízo de Deus foi contra Israel no ano 70. Porque aqueles serão os dias do juízo de Deus sobre Israel, em que as escrituras serão o quê? Totalmente cumpridas. Viu aí? Que esse livro aqui é um livro histórico. No ano 70, tudo foi cumprido. E as escrituras serão totalmente cumpridas. Toda cumprida. João estava narrando isso aqui, quando ele fala aqui, porque aqueles serão o dia de juízo. Quando ele fala aqui, mas quando virem Jerusalém cercada pelos exércitos, em 30 de agosto de DC, 30 de agosto de DC, João não narrou, porque ele concluiu o Apocalipse antes, ele não narrou isso aqui. Ele não narrou que o general Tito morreu em 81. Isso prova que ele estava nas vésperas do ano 70. 68, 69. Porque em 30 de agosto do ano 70, cerca de 60 mil soldados romanos, sob o comando do general Tito, futuro imperador, ocuparam e saquearam a cidade de quê? De Jerusalém. Viu aí? Os que estiverem em Jerusalém, fujam para os montes, na Judéia. A Judéia era o centro de Jerusalém. Mateus 24, 1, 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? O templo, que foi destruído aqui, em 30 de agosto. Disse, porém, em verdade vos digo aqui que não ficará, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 3 e 5. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda
do fim do mundo, ó, fim de uma nova era. Tem nada a ver com o planeta. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão e a terra permanece para sempre. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, meus discípulos, que ninguém vos engane. Vos engane. Ora, se isso aí não foi um recado para os discípulos, como é que faz sentido ser para um futuro? Você dizer, não vos engane, foi um recado para os discípulos, porque eles iam passar por tudo isso. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6:7. E ouvireis é um futuro presente, ou seja, que significa que está prestes a acontecer. É um futuro, mas um futuro muito presente. Guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, meus discípulos. Apontando para os discípulos, porque é necessário, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, Jesus, quando falou isso, ele estava no ano o quê? 32. Essa grande tribulação aconteceu no ano 70, ou seja, 38 anos depois. Por isso que todas essas tribulações aconteceram ao longo dessas décadas. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. Não tem nada a ver com os dias de hoje. 8:9. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então, os discípulos, está apontando para os discípulos, vocês, hão de entregar para seres atormentados. Todos os discípulos de Jesus, quase todos eles morreram atormentados, sofreram muito, e matar-vos-ão. Discípulos morreram. Você vê as mortes do discípulo aí, foram decapitados, morreram com a cruz debaixo de braço, foram acertados com lance, todos eles sofreram. E ó, Jesus profetizando, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, meus discípulos. E vocês, ó, serão odiados, ó, e sereis odiados de todas as nações de Israel por causa do meu nome. O que é que nós temos a ver com isso? Mateus 23, 36, 37. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Os pastores assassinam a língua portuguesa, trazem isso para o futuro, e os evangélicos acreditam nessa mentira, nessa farsa, nessa fraude. Todas estas coisas, o sermão da montanha, tudo que eu estou dizendo para vocês, hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, pelo amor de Deus, gente, o que é que nós temos a ver com isso? Que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Você vê uma palavra 100% para a época, tudo para Israel, tudo já aconteceu. Olha essa tradução aqui, nova tradução da linguagem de hoje, é o mesmo versículo aqui. Eu afirmo a vocês, aos discípulos, que isto é verdade, o castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Esta geração, o povo de hoje. Jesus terminou dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. O que é que nós temos a ver com isso? Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que muitas coisas não, sem que todas é 100%, totalidade, unanimidade, todos o sermão da montanha, todas estas coisas aconteçam. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, Jesus estava diante de um grupo, uns que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tem um grupo aqui, ó, muitos vão morrer, mas muitos não vão morrer, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Quer dizer, se Jesus não voltou, esse grupinho aqui está vivo, João está vivo, que Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que eu volte. Caifás está vivo. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Ó, mesmo versículo na tradução, nova tradução da linguagem de hoje. Eu afirmo a vocês, meus discípulos, que isto é verdade. Estão aqui, ó, estão presentes da época, algumas pessoas que não morrerão antes, até que de verem o Filho do Homem vir como rei.
em seu reino. 1 Pedro 4,7. E já está próximo o fim de todas as coisas. O fim do mundo, o fim de nova era, o nascimento, a vinda de um novo Aion. E já está próximo o fim de todas as coisas, de todas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, disse o judeu Pedro. Mateus 24, 9. Então, vos é grupo de pessoas local. Jesus está apontando para os discípulos, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nome de quem? Jesus de Nazaré. Disse para quem? Para os seus discípulos. Repito, Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Mesma outra tradução da NTLH. Aqui fala, ó, então vocês, depois vocês serão presos e entregues para serem atormentados, maltratados, e vocês serão mortos, meus discípulos. Todos odiarão vocês, meu discípulo, por serem meus seguidores. O que é que nós temos a ver com isso? É porque os evangélicos não leem a Bíblia com entendimento. Não leem a Bíblia com entendimento. E outra coisa, eles acreditam nesse falso arrebatamento porque é a única maneira que eles veem que não vão passar pela morte. Mas vão passar pela morte sim. Aqui eu estou botando Lucas 21, 20 a 22 na tradução OL, que é online. Ó. Mas quando virem Jerusalém cercada de novo, por exército, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Quem estiver em Jerusalém, trate de fugir. E quem estiver fora da cidade, não tente voltar. Porque aqueles serão os dias do juízo de Deus. Os dias do juízo de Deus. Em que as escrituras serão totalmente cumpridas. Olha o juízo de Deus. Ele veio apenas para Israel. Eu fui enviado apenas, somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Apocalipse 14, 7. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem, pois chegou, presente da época, a hora do seu juízo. Porque aqueles dias serão os dias do juízo de Deus. Que dias? No ano 70. Pois chegou a hora, João está dizendo ali, no ano 69, quase no ano 70, às vésperas do juízo de Deus, e ele usa a expressão, chegou, é chegado a hora do seu juízo de Israel. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Ele diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, e não de todos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. Vamos ver aqui mais um vídeo aí desse mala. Um vídeo desse mala que tem mala até no nome. Quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Tem mala até no nome. Envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro. Divide um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você que vai dizer. Tem mala até no nome. É especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, será como você preso quiser, para que Deus te dê os recursos até o final, para quitar teologia da prosperidade. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor. Nem esses escapam. A coisa está
feia para o meu lado e eu estou morando em favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Agora, desempregado, alguém te ajuda? Um mês, você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. R$30, R$180, você tem de abril a dezembro para você plantar esses R$180. Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Gente, você vê que vale tudo para tirar dinheiro das pessoas. Então você vê que esse camarada aí, quando antes ele condenava, ele batia de frente com relação à teologia da prosperidade. Só que ele viu que ele era pobre, continuava na pobreza, andando de ônibus, e ele chegou à conclusão, né? Disse, o povo não quer ficar rico, então teologia da prosperidade. Isso quem trouxe dos Estados Unidos foi Edir Macedo. E esses homens estão cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Então hoje eles praticam a teologia da prosperidade, mas só eles ficam ricos. Interessante que tem essa linha presbiteriana que eu combato e denuncio tanto aqui, né? Paulo Júnior, perturbado, insano, Hernani Dias Lopes, Nicodemos. Esses homens aí, eles pregam durante décadas, diabo e inferno, que os evangélicos acreditam. Então tem esses homens são idolatrados pelos evangélicos. E eles condenam essa prática da teologia da prosperidade. No entanto, eles vivem da teologia da prosperidade, porque eles condenam o Deus de barganha. Um Deus que se você der, Deus vai te prosperar. É a teologia da prosperidade. Então essa linha da presbiteriana, né, Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Paulo Júnior, eles condenam essa teologia da prosperidade. Agora eles têm curso EAD, curso à distância, curso online, eles lançam um livro de R$40 e botam milhões no bolso. Ou seja, essa é a teologia da prosperidade que eles vivem, que eles praticam. Então aqui, pelos Guinness Book, Edir Macedo, 1,9 bilhão, quase 2 bilhões de reais o patrimônio dele. Valdemiro Santiago, 440 milhões. Silas Malafaia, que tem mala até no nome, 300 milhões. R.R. Soares, 250 milhões o patrimônio. Estevão Hernandes, 130 milhões. Eu pergunto, qual é a base bíblica para isso? E mostra um pregador do evangelho, da circuncisão ou da incircuncisão, que ficou rico pregando o evangelho. Fala em avivamento. O avivamento é esse aqui, Atos 2,45. Que isso acontece? E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada via de necessidade. Você vê, o avivamento foi tão grande na primeira igreja primitiva que aqueles que tinham patrimônios, que tinham fazendas, chácaras, vários imóveis, eles vendiam e distribuíam segundo cada uma, a necessidade de cada um. Esse é o verdadeiro avivamento. Você já viu esses homens fazerem isso? Jesus está voltando e eles acumulando riquezas. É o povo cada vez mais pobre e essas tranqueiras aqui cada vez mais ricas. 1 Coríntios 9,18. Isso serve para os pastores e para esse sistema religioso corrupto da graça que está aí. Neste caso, qual é o pagamento que eu recebo? A minha satisfação, o meu prazer de anunciar o evangelho da graça sem cobrar nada de ninguém. Não faz sentido, gente. Não pode seja membro no nosso meio. Distribuição de envelope, congregação, grupinho de WhatsApp. Isso é uma vergonha, isso é um lixo. Isso é um sistema religioso corrupto no nosso meio e no sistema religioso evangélico. Por isso que as igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias, mas as suas portas dos fundos estão cada vez mais largas. As pessoas não aguentam mais. As pessoas vão nesse sistema religioso evangélico, né? Às vezes motivada, a televisão, uma mídia muito pesada. E quando chega lá, se depara com esses vídeos que eu mostrei para vocês. É um sistema religioso, por isso que muito em breve eu estou gravando uma série de mensagens com esse título. Por que a religião evangélica, a igreja evangélica é uma fraude? Eu vou falar sobre os temas.
que faz com que essa igreja evangélica seja literalmente uma fraude, uma farsa. Tá bom? Então é isso aí, desculpa aí a gripe, que eu estou me recuperando ainda de uma gripe, aí 15 dias sem gravar mensagem, mas é isso aí. Peço que você acesse a playlist do canal, se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva, clica no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa você. Dá um like, dá um joinha, só isso que eu peço. Deixa seu comentário e principalmente compartilha essa mensagem com outras pessoas. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.